Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma live da Elsevier Brasil para trazer informações relevantes para os profissionais da saúde sobre o novo coronavírus. Meu nome é Tamires. O tema da nossa live de hoje é a propagação do coronavírus nas comunidades. Enquanto a doutora Margarete não entra, eu vou falar um pouco sobre a Elsevier. Para quem não conhece, a Elsevier é uma empresa de conteúdo voltada para a área da ciência e tecnologia, né? Ela iniciou em 1500, publicando como editora de livros, né? Publicando Júlio Verne, Galileu Galilei, e ao longo dos anos foi reformulada e se tornou uma empresa de referência em publicação na área científica e de saúde. Até meados do ano passado, nós publicamos livros de referência como Netter, Guyton, Nick Nock, dentre outros. E do ano passado para cá, nós mudamos de novo de estratégia e estamos totalmente focados no desenvolvimento de conteúdo para soluções digitais. Essas soluções digitais podem ser um aplicativo ou uma plataforma. Nós já temos 3 produtos bastante interessantes no mercado, que é o Clinical Key, o Care Planning e o Order Sets, que são soluções digitais para hospitais e profissionais de saúde. Hoje nós vamos receber a doutora Margarete Priel, que eu vou ler um pouco sobre a bio dela, porque é bastante extensa e rica. Ela tem um trabalho muito interessante em uma associação da saúde da família na periferia de São Paulo. Ela é graduada em medicina pelo Centro Universitário Lusíadas, tem mestrado em ciências biológicas pela Universidade Federal de São Paulo e doutorado em neurociência pela Universidade Federal de São Paulo. Diretora técnica da ASF, Associação de Saúde da Família. Essa associação, ela trabalha com a camada mais pobre da população de São Paulo, nas periferias. Ela tem um trabalho de triagem, de acompanhamento dessas pessoas que vai além do atendimento dentro da clínica, né? Além daqueles 5 minutos de contato com o médico. É um trabalho bastante completo de triagem, controle e monitoramento desses pacientes. E o importante é ser do pessoal da periferia, né? E eu vou me apresentar também. Meu nome é Tamires, eu sou produtora editorial da Elsevier há 10 anos. Eu sou formada em letras pela UERJ, possuo MBA em marketing pela SPM. E eu fui moradora de comunidade durante 18 anos. Antes eu morava na comunidade, agora eu moro bastante próximo, ainda na periferia, no subúrbio do Rio, né? E essa informação é muito relevante sobre uma questão de lugar de fala, né? É muito importante a gente ter autoridade sobre o que a gente está falando, experiência e vivência, para não ter um distanciamento da realidade sobre esse tema que é tão importante e urgente no momento que a gente está vivendo, no contexto de pandemia. Eu vou chamar a doutora Margarete para a gente começar essa discussão. Vou pedir para que ela me explique um pouco sobre a associação, sobre o trabalho que ela faz lá, a importância desse trabalho. Nós estamos principalmente centrados aqui em São Paulo e aqui na Zona Sul nós temos na região de Parelheiros uma cobertura de 100% em termos de estratégia saúde da família, enquanto que em Capela do Socorro nós temos ainda algumas unidades básicas de modelo tradicional, tá? E contei um pouco para os nossos ouvintes como é que é a estrutura de uma equipe de estratégia, o seu médico, a sua enfermeira, seus auxiliares de saúde e seus agentes comunitários que ficam responsáveis por uma parte, um grupo de famílias daquela região. E que extremamente interessante é que esses agentes comunitários, eles são selecionados dentro da própria região onde a unidade básica está instalada, porque a questão do território, aquelas características daquela população são extremamente importantes. Tá? Então, dentro desse contexto, veja que conhecer o território onde a doença está acontecendo, te traz algumas vantagens ou a possibilidade de pensar estratégias na prevenção ou no tratamento ou combate desses quadros. Certo. Tá? A minha
Próxima pergunta é: por que que demorou tanto para sair da Zona Sul, das áreas nobres das cidades, o vírus? Por que demorou tanto para chegar nas comunidades? E quando chegou, por que que está sendo tão devastador assim? É, eu acho que nós temos questões que são próprias, locais da periferia. Eu acho que existem questões que são geográficas e questões que são da política pública, tá? Nós não conseguimos, como outros países, no início da pandemia em São Paulo, fazer uma testagem de pessoas em grande número, de forma que pudéssemos isolar efetivamente as pessoas contaminadas. E isso fez que a Covid-19 se transformasse numa transmissão comunitária. Ou seja, existe um primeiro momento crucial em que você tem os primeiros casos aparecendo. Se você conseguir testar os indivíduos com sintoma e aqueles que estão ao entorno deles, os familiares onde eles trabalham, você consegue restringir os contaminados e dessa forma diminuir a transmissão. Hoje, inclusive, nós vimos que depois de um fechamento muito sério na Nova Zelândia, eles não têm nenhum caso de novas transmissões já, né, há vários dias. Então, veja, nós perdemos essa oportunidade no início do quadro, principalmente porque nós não tínhamos exames, e ainda não temos, suficientes para fazer uma boa testagem na população e isolar os possíveis comunicantes. Eu lembro que a Covid-19 tem uma questão particular que eu vou chamar de perversa, tá? Porque o indivíduo ele é transmissor de cerca de 4, 3 dias antes de ter o primeiro sintoma. Ele já está contaminado, não tem sintoma e está transmitido, né? Nesse momento, quando a pandemia se tornou de transmissão comunitária, as primeiras medidas começaram timidamente a ser tomadas lá em março, né? Elas foram, mas no meu ver, bastante efetivas, né? Para começar a fazer o bloqueio, né? O isolamento social das pessoas, e isso retardou um pouco a chegada dessa pandemia na periferia, né? Vamos lembrar que essa transmissão depende de você ter contato com pessoas contaminadas. Nós temos pessoas da região periférica que transitam pela cidade de São Paulo em transporte público. Algumas das nossas periferias são área de saída, passam grandes rodovias, ou seja, área de saída, o que também favorece a contaminação, né? Não é o caso da Zona Sul, tá A senhora certo? já tocou em dois pontos muito sensíveis, que é a questão do transporte público e a questão da transição das pessoas que moram nas periferias e aqui no subúrbio, aqui no Rio, né, no caso da gente é subúrbio do Rio, e que tem que transitar para a Zona Sul, porque em sua maioria são trabalhadores informais, domésticos, diaristas, né? Então, e quando tem que fazer esse transporte, né, tem que se movimentar para ir ao trabalho, não tem como fazer isso de carro ou de uma maneira, né, mais confortável, tem que se expor nos transportes públicos que não estão adequados e aí já são duas questões muito importantes que batem de frente com as questões, com as medidas não farmacológicas que o governo pede para a gente tomar, né, e acaba sendo medidas que são tomadas por pessoas que são privilegiados, não é todo mundo que tem o privilégio de ficar em casa se puder. A primeira questão é, fica em casa se puder. O pobre não pode. A pessoa que está na periferia não tem essa escolha, justamente porque tem que trabalhar. Se não for trabalhar, não tem comida na mesa, né? Então é uma escolha de Sofia. Acaba se expondo, né? E a questão do transporte público. Então, aí entra a questão das medidas, das políticas públicas, né, com que essas pessoas, para tentar conter a transmissão
do vírus, né? Veja, eu entendo que existem todos os níveis de poder, seja ele municipal, estadual ou federal, eles têm diferentes responsabilidades frente às questões de saúde pública. Tá? Certo. Tanto da destinação de verba para o próprio sistema de saúde, que é uma questão federal importante, lógico que apoiada pelo Estado e pela Prefeitura, mas a verba principal vem do sistema federal, assim como o auxílio aos trabalhadores, mesmo os trabalhadores formais, mas de alguma forma aos trabalhadores informais ou aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Tá? Uhum. E isso tardou muito a acontecer aqui. O apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade social tardou muito. E óbvio que eu não tenho conhecimento para avaliar se nós podíamos dispor mais do que esses R$ 600 por pessoa que Sim. foi dado, eu não tenho esse conhecimento, mas sem dúvida todos nós sabemos que isso não é suficiente, pois mal paga um aluguel na periferia. Sim. Mesmo Né? na periferia, né? Exato. Mesmo... Então veja que isso naturalmente compele um indivíduo a buscar a sobrevivência, além de contar outras situações, por óbvio, a do próprio conhecimento, a negação da possibilidade de ficar doente, né? Existe uma série de questões que estão aí postas, tá? Mas como eu dizia a você, esse processo todo, mesmo além dessa migração, fez com que a pandemia chegasse um pouco mais tarde nas regiões mais periféricas da cidade. Mas ela é mais brutal na periferia, né? A Prefeitura de São Paulo faz um trabalho muito interessante, ela libera boletins diários com o número de infectados, o número de suspeitos, de óbitos confirmados, de suspeitos, e o mapa dessa distribuição. Né? Então, em termos de informação, que é uma questão fundamental durante uma pandemia, aqui em São Paulo a gente consegue ter acesso a esses dados e procurar ver como é que a gente trata. Se você for contabilizar, São Paulo tem cerca de 1.700 comunidades, das mais diferentes estruturas. Nós temos comunidades enormes, que comportam 100 mil pessoas, como Heliópolis ou Paraisópolis, mas nós também temos pequenas comunidades que ficam muito na periferia, principalmente da zona norte da cidade, na região de Brasilândia, né? Onde as condições sanitárias são difíceis mesmo. Né? Você imagina que a prefeitura, em parceria com empresas, tem feito aqui em São Paulo uma higienização de ruas, calçadas, unidades de saúde externamente, com um caminhão-pipa com água e hipoclorito de sódio, para ver se consegue diminuir possíveis vírus que estejam na rua, né? Enfim. Mas tem lugares que esse transporte não chega dentro da comunidade. Né? Existem vielas onde o SAMU não entra. Né? Sim. E no Rio de Janeiro não é diferente. Não é. Os becos, vielas são bem pequenos, não tem transporte, né? Não tem como entrar. E é a mesma... a mesma questão se nós pensarmos na periferia de Manaus, na periferia de Belém, Palafita, né? Acho que São Paulo e Rio ficam mais chocantes por conta do grande centro que eles representam de verdade, né? E aí o que a gente viu é isso. Chega na periferia, a periferia, a despeito das unidades básicas, ela já vem por conta da desigualdade social, com uma dificuldade de acesso, né, à saúde, ao hospital, a exames.
Na verdade, eu estou colocando isso porque, exceto por um pequeno período, se você podia procurar um laboratório ou um grande hospital em São Paulo, pagar e fazer o teste para a Sim, Covid, né? O sim. RT-PCR. Estas comunidades dependem única e exclusivamente dos testes que são disponibilizados pelos governos. E nós passamos um longo período com um número de testes muito escasso. Tá? Eu sei que a política pública ela precisa escolher, né? O dinheiro é finito, e a partir daquela verba você tem que escolher no que você vai investir. Mas a falta de testagem no Brasil gerou e está gerando duas questões importantes. Uma é a subnotificação que nós temos tido, e a segunda é realmente a gente não poder fazer um isolamento daqueles mais adequado daqueles que estão acometidos, porque nem todos conseguem fazer o teste. A Cleide Félix, ela fez uma pergunta que eu acho muito interessante estar em linha com o que a senhora acabou de falar. Afinal, assintomático transmite ou não para outra pessoa? Olha, essa é uma discussão interessantíssima, foi pauta, inclusive, da OMS, a discussão, né? Existem os assintomáticos, tá? Que são portadores do vírus e não desenvolvem a doença. Como é um vírus muito novo, nós não conseguimos saber qual é o grau de infectividade que esse vírus que ele transporta, quantas pessoas ele pode contaminar. Mas eu acho que o foco central aí, e que talvez as pessoas possam perder um pouco, porque o estudo que foi citado ontem pela mídia, inclusive, ele tem o número de pessoas estudadas é muito pequeno. Nós precisamos de um número muito maior para conseguir chegar a uma conclusão definitiva sobre essa questão. Mas a gente precisa lembrar que existe um indivíduo que está contaminado, ainda não teve sintomas, ele está ótimo, né? Está andando na rua, está indo na padaria, no supermercado, passeando com o seu cachorro ou trabalhando, e que daqui a 3 dias ele vai começar a ter o sintoma. Ele é um assintomático. Ele ainda não tem sintoma, mas ele está contaminado. Então, a gente precisa fazer a distinção desses dois pontos. Um é o indivíduo que pode carregar o vírus e nunca ter a doença. O que será que esse indivíduo tem que, mesmo tendo o vírus, não fica doente? E a gente tem o indivíduo que tem o vírus e está incubando, começando o processo de adoecimento. Acho que fui clara. Foi sim. E para o assintomático que está nas comunidades é bastante complicado, porque quando a gente analisa a taxa de letalidade da doença na Zona Sul, na área mais nobre das cidades e nas comunidades, a letalidade ela aumenta em muitos por cento. Então, tipo, a gente tem aqui no Rio de Janeiro 5% de letalidade no Leblon, no Flamengo 7%, e quando você vai para Vigário Geral, você tem uma taxa de letalidade de 30%. Vamos colocar isso em algumas perspectivas, tá? Vamos começar do mais básico até o mais complexo. Veja que a gente propõe o isolamento social e uma das questões é manter 2 metros de distância do outro, né? Nós estamos falando de pessoas que vivem em comunidades, em regiões periféricas, em que às vezes tem um único cômodo de 4 metros, de 2 metros, de 6 metros, onde vivem 8 pessoas, 10 pessoas, às vezes os pais, vamos lá, os avós, um dos pais e mais 3 ou 4 crianças, e que naquele cômodo se dorme, se faz comida, né? Nas áreas mais centrais, a
as faixas com melhor nível socioeconômico, se porventura eu ficar contaminada, eu posso ficar isolada em um quarto, tá certo? Isolada do restante da família, a família vai fazer o teste, vai ser monitorada para isso, né? Depois, por exemplo, a gente diz da importância da higienização, né? Desde a higienização das mãos, então, lavar com água e sabão, chega em casa, tira o sapato, higieniza as compras que você tem, lava a sua máscara, enfim, todos os cuidados que são necessários, né? Limpar superfícies, maçanetas, né? Porque, como eu disse, como o vírus é muito novo e não é muito conhecido, nós temos trabalhos, tanto que dizem do tempo de sobrevida em superfície de horas, né, dependendo do material, até 72 horas, como nós temos também trabalhos que dizem que não é tanto assim. Então, a nossa obrigação é fazer a prevenção. Fica muito difícil você fazer isso num lugar ou que a pessoa não tem água encanada ou não tem dinheiro para comprar sabão, né? Tanto que muitas campanhas solidárias têm sido feitas no sentido de você dar material de higiene, para além de comida, sabão, pasta de dente, coisas que as pessoas possam usar para lavar suas mãos e lavar suas roupas. Então veja que essa é uma questão básica, mas muito importante. Sim. Depois, com referência à situação médica, a gente vê aqui em São Paulo, e acho que no Rio de Janeiro é a mesma coisa, a despeito de ter sido implantado o isolamento social e ter sido dada a ordem de fechamento do comércio, muitos comerciantes não seguiram isso. Então, andando pela própria periferia da Zona Sul, a gente vê casa de material de construção aberta, lojas a meia porta, ou a porta fechada que você liga e entra. Na Brasilândia, por exemplo, vocês podem encontrar relatos até de academia que estava funcionando, né? Enfim, uma situação em que as pessoas, de alguma forma, elas não acreditam na possibilidade de se infectar, né? E isso só fica forte quando acontece muito perto da gente. Ou, de alguma forma, também a gente tem essa relação bastante estranha do comércio, mesmo com a vigilância da prefeitura. Né? Mesmo com a norma, com a vigilância, a gente vê que nas periferias tem movimento na rua, as crianças sem aula estão soltando pipa, estão na praça, e por incrível que pareça, neste final de semana, quando aqui em São Paulo começou a se acenar com a possibilidade de haver uma maior liberação, o Parque Ibirapuera também já tinha muitas pessoas andando por lá. Então, as pessoas têm uma dificuldade de lidar com isso que é invisível, né, que não está tão perto, e isso pega. O que piora na periferia ainda é que muitas vezes você tem um número reduzido de leitos em hospitais públicos, né? E cada cidade se organizou de uma maneira para isso, né? Sim. Em São Paulo, os hospitais de campanha foram entregues, eles têm leitos vagos ainda, o índice de utilização de leitos está em torno de, em geral, está de 81%, mas de UTI tem 64%, dados de ontem. Mas eu sei que em outros estados não se conseguiu ainda entregar hospitais de campanha em número suficiente para essas internações, que dirá leitos de UTI. Então, com isso, a gente vai fazendo uma espiral crescente de gravidade que aponta realmente para maior letalidade nessas regiões. Tá? Sim. Uma outra situação bastante interessante é do emocional das pessoas, né? Pelo menos da vivência que eu tenho tido, quando você diz, vou tomar a liberdade de contar 2 casos rápidos, então uma senhora veio acompanhada do marido ao pronto-socorro, foi feito
a suspeita e ele tinha que ir ao hospital de campanha. E quando nós pedimos que ela o acompanhasse na ambulância, ela falou: eu não, Deus me livre, eu vou pegar isso. Ela convive com, ela mora com ele, né? Sim. Não é na ambulância que ela vai pegar, mas tem esta fantasia a partir do momento que você coloca. E a outra questão do imaginário, e esta sim com gravidade, porque dá repercussão, é quando o paciente vem ainda em sintomas iniciais, você colhe o exame, você faz o diagnóstico, seja com o teste rápido, seja com o próprio retorno para ver o resultado do PCR, do RT-PCR, e aí você diz: olha, a senhora não está bem, a senhora está com um pouco de dificuldade, o seu teste deu positivo, o ideal é que a senhora fique internada, então estou pedindo leito no hospital de campanha, eu não vou. Lá tem muita gente doente, eu não vou para lá, né? Porque lá eu vou morrer. Tá com medo, né? Tá com medo, porque a gente precisa entender essa flutuação dessa emoção que acontece no indivíduo. Tem medo e aí vai para casa. Tem um número de evasão, sim. Eles vão para casa e, em muitos casos, quando evoluem mal, já retornam numa situação muito mais grave, né? A Laís fez uma pergunta muito interessante aqui. Existe algum aceno para estratégia de rastreio com o apoio dos agentes de saúde nas comunidades? Aqui no Rio, a gente tem um trabalho das clínicas da família, né, que atuam na prevenção de doenças e eu acho que os agentes de saúde, os enfermeiros que trabalham nessas unidades, eles teriam um papel estratégico de prevenção e de informação, de levar, de comunicar para as comunidades o que está acontecendo, para uniformizar essa comunicação, né, porque rolou muito ruído de comunicação entre toda a população. Você imagina nas comunidades como é que o vírus mata ou não mata, é grave ou não é grave, a gente tem que fazer a quarentena ou não tem que fazer. Teve muito discursos díspares, né, do início para cá, e eu acho que o papel do agente de saúde seria primordial para uniformizar essa comunicação. E aí a pergunta dela está muito alinhada com isso. Existe alguma estratégia de rastrear esses casos, de fazer um trabalho na própria comunidade para tentar evitar a disseminação do vírus? Tem sim. E esse tem sido o nosso trabalho central na região sul de São Paulo, né? A gente entende que o agente comunitário tem um potencial fantástico para agir na divulgação de informação, na prevenção e no monitoramento dos casos. Tá? Então, cada equipe tem em média 6 agentes comunitários. Esse território dessa equipe ele é dividido em microáreas e esse indivíduo conhece uma boa parte das famílias que lá estão. Então, a ideia é que ele possa fazer a visita externa num primeiro momento. A gente começou assim, fazendo um rastreio de pessoas com sintomas e também um acompanhamento daqueles indivíduos que já estão diagnosticados, mas que estão em uma condição estável de saúde, pode ficar em casa. Existe também a possibilidade das auxiliares de enfermagem fazerem visitas domiciliares e, nesta condição, com maior riqueza, poder, inclusive, medir sinais, aferir sinais vitais, inclusive verificar muitas vezes qual é a saturação desse indivíduo, porque um dos problemas da Covid é que o indivíduo vai tendo uma diminuição da sua saturação de oxigênio, mas não percebe a falta de ar ainda, só quando o caso avança mais. E pode indicar, inclusive, chamar um médico, um enfermeiro, ou mesmo indicar a ida desse indivíduo na UBS. Nós não ficamos satisfeitos com isso. Nós achamos que isso era muito pouco ainda. Então, nós adicionamos 2 estratégias nesses 2 distritos em que nós atuamos. A primeira é o monitoramento
dos casos. Então, para todos os casos suspeitos que dão entrada nas unidades de urgência e emergência, a gente criou uma classificação especial na classificação de risco, que a gente chama de classificação cinza, ou seja, um indivíduo que vem por uma queixa gripal. A hora que esse indivíduo chega na unidade, o nosso sistema permite que a unidade básica imediatamente fique sabendo que tem um usuário dela na unidade de urgência com uma queixa respiratória. E isto entra para uma planilha de monitoramento dentro da unidade, assim como os casos que são efetivamente diagnosticados com, seja o RT-PCR ou o teste rápido positivo, tá? A partir daí, a unidade deve fazer o monitoramento diário desse indivíduo e a segunda parte da estratégia, além da planilha de monitoramento que nós implantamos, é que nós conseguimos telefones celulares para os agentes comunitários, um por equipe, na verdade, de forma que quando esse monitoramento não é feito presencialmente, ele é feito por telefone, todos os 14 dias de diagnóstico desse indivíduo ou do momento que ele entra na nossa listagem, dele e dos possíveis comunicantes dentro da residência. Né? A gente sabe, por que isso é importante? A gente sabe que o quadro regular da Covid, o indivíduo pode ter vários sintomas iniciais que inclusive podem confundir a área técnica, médicos, enfermeiros no diagnóstico, porque vem a febre, você pode ter tosse, alguns têm um pouco de diarreia, né? Mas entre o sexto e sétimo dia, os casos podem piorar. Casos, indivíduos em que você tem comorbidades, enfim, ou outra situação, parece que o sexto dia é o ponto-chave para este indivíduo começar a apresentar pior. Então, este monitoramento diário, né, permite que a gente cuide desse indivíduo, inclusive nos finais de semana. Tá? Qual é a importância disso? Quanto mais precocemente eu conseguir trazer este indivíduo para a unidade ou, se necessário, para a internação no hospital de campanha, dar condições para ele, oxigênio, enfim, cuidado, né? Eu consigo melhorar um pouco este prognóstico. Ainda que farmacologicamente a gente não tenha várias coisas estão sendo testadas, não tenha dúvida. Mas eu consigo antecipar que aquele indivíduo que já chega com um comprometimento muito grave, precisa ser entubado muitas vezes assim que chega, e ou vai a óbito ou tem que ir a uma UTI. Chegou uma pergunta aqui agora, da Jéssica Lana. Minha tia, acredito, teve uma grave pneumonia. Os médicos trataram com medicamentos e informaram ser sequela do coronavírus. Há essa possibilidade da Covid-19 deixar sequelas? A Covid-19, ela é um quadro muito diverso, ela apresenta quadros diversos, tá? Isso por uma característica do próprio vírus e por conta dos locais onde o vírus faz a conexão, tá? Então, esse vírus, ele prefere se ligar em células que possuem o receptor para enzima conversora de angiotensina. E nós temos células com esses receptores no pulmão, no intestino, nos vasos, no cérebro. Então, veja a riqueza de sintomas que a gente pode ter a partir daí. O quadro mais frequente é o quadro respiratório, é o quadro pulmonar. Existe comprometimento também abdominal, então
e com quadros de diarreia, enfim. Pode haver também sinais de comprometimento renal pelo próprio vírus, assim como outros neurológicos que no curso da doença podem apresentar convulsão. Mas uma questão importante na evolução da doença é que, por conta da resposta inflamatória que acontece e do desbalanço metabólico que o vírus promove com essa resposta inflamatória muito intensa, a gente pode ter a formação de microtrombos em vários locais. Pulmão, cérebro, abdômen, né? E isso pode deixar sequela. Uma infecção secundária ao vírus já é frequente, é uma questão conhecida e ela não está relacionada só à Covid. Outros vírus podem, depois que acabar a infecção viral, fragilizar a resposta imune e fazer uma infecção bacteriana tratada com antibiótico. Uhum. Mas a Covid, particularmente, faz isso com frequência. Nós já passamos dos 40 minutos de live, passa muito rápido. E chegaram muitas perguntas aqui, eu vou tentar cobrir todas para que a senhora responda rapidamente para as pessoas não ficarem sem resposta. Vamos lá. A Cleide Félix perguntou, quem já pegou, pega de novo e como funciona? A gente não sabe ainda, Cleide. O coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é de uma família grande de vírus, todos chamados corona, tá? Para alguns vírus, a gente desenvolve imunidade para o resto da vida. Que nem o sarampo, por exemplo. Para alguns vírus, a gente nunca desenvolve imunidade. HIV, tá? Outros ficam adormecidos, que nem o herpes vírus. Depois que a gente tem a primeira vez, ele pode voltar. Os vírus, ou influenza, alguns coronavírus, eles dão imunidade temporária. É por isso que todo ano a gente toma vacina para gripe. Tá certo? Sim. Porque ele gera uma imunidade, mas depois de um tempo a imunidade decai. Nós não temos ninguém que foi contaminado com tempo suficiente para a gente saber se essa imunidade vai ser permanente ou não. Para isso a gente depende do tempo. Só o tempo vai dizer para a gente. Só o tempo, né? Mais uma pergunta aqui da Thay Lopes. As crianças que estão nascendo agora, quais serão os cuidados para termos com os bebês, além dos que já temos? É muito importante a gente fazer a prevenção dos bebês. Vamos lembrar que o bebê, principalmente aqueles que também são amamentados com leite materno, durante um tempo eles têm a imunidade que é transferida da mãe para eles. Como a gente não tem essa imunidade do Covid, não sabe exatamente como funciona, essas crianças precisam ficar muito resguardadas, né? Até, enfim, a gente conseguir a vacina, que eu acho que é a expectativa de todos nós. Tá? Mais uma pergunta dela. A questão do afastamento, 2 metros é o suficiente para não pegar o vírus? Veja, na verdade, a ideia com o vírus é você evitar o aerossol que pode fazer quando a gente fala, tá? Quando tosse, né? Então a ideia é usar máscara, primeiro para você não se contaminar e depois, se você estiver contaminado, não contaminar os outros. Provavelmente essa vai ser uma das grandes mudanças no pós-Covid que nós vamos viver, né? Nós vamos ver muita gente de máscara por aí. Sim. Evitar, cuidar onde põe as mãos, tá certo? E por isso essa distância, né? Evitar tocar o outro, a roupa do outro, tá bom? Normalmente o que a gente diz é que assim, além do contato, o contato por algum tempo, 10, 15 minutos também, né? Quando você fica muito tempo perto falando, aumenta a possibilidade. Tá. A Fernanda perguntou ainda sobre as crianças, se tem como transmitir pelo aleitamento. Não temos notícia disso. Não temos notícia disso. Excelente. É o que a gente não precisa. Notícia. Alguns comentários aqui que eu vi
das pessoas que moram em comunidades ou que têm contato com pessoas que estão em comunidades, eu vou ler alguns, é que está muito difícil fazer a quarentena, muitas pessoas não usam máscara, o comércio, as feiras de domingo funcionando normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Por que que as pessoas não aderem às medidas de não farmacológicas, né, como a máscara, por exemplo, que é uma medida mais simples e nem todo mundo, quando você caminha pelas comunidades, você vê que nem todo mundo está usando. A gente entende que a parte de lavar bem as mãos é um pouco mais complicada porque depende de água e muitas vezes nessas comunidades a falta de água é uma realidade. Quando falta, demora muitos dias para voltar. Mas por que a senhora acha que não tem essa conscientização com relação à máscara, que é algo mais simples, mais fácil de ser confeccionado e não existe esse cuidado? Primeiro que eu acho que assim, usar máscara é uma coisa que está muito fora do nosso universo e ela não é agradável. Não é agradável você usar máscara, né? Algumas pessoas até dizem, eu fico um pouco sufocada, mas eu acho que além dessa questão da falta de hábito, da falta de costume, as pessoas acreditam que de alguma forma elas não vão pegar. Né? Existe esse sentimento, mas eu queria trazer uma questão aqui para deixar como mensagem mesmo, porque às vezes a gente discute a questão da Covid como uma questão relacionada, por exemplo, a grupo de risco. Tá? Sim, sim. Né? Então, estou falando do grupo de risco porque idoso, porque bebê, né? Eu tenho um grupo de risco, aqueles que têm comorbidade, eu não tenho. Então, é o seguinte, senhores, isto não se aplica ao Brasil. Isto foi visto na China, isto foi visto na Itália, na Europa. No Brasil, a maioria dos nossos casos são em adultos. Adultos jovens a partir dos 20 e poucos anos. Tá? A maior faixa de contaminação, inclusive, vai até os 59 anos na Zona Sul de São Paulo. Então, é um número enorme da população produtiva, tá? Que está se expondo porque, de alguma forma, não acredita. Eu entendo que as pessoas têm que trabalhar. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que tem que trabalhar mesmo. Eu continuo trabalhando lá na linha de frente. Mas eu acho que as pessoas precisam se proteger. Então, usar máscara é fundamental. E todos nós temos que ser agentes desta divulgação de informação. Todos nós precisamos... Quem puder oferece máscara, quem não puder indica onde tem máscara, e a gente precisa vigiar também, né? O pessoal brinca comigo porque eu vivo dizendo, guarda o nariz, porque usa máscara aqui e aqui não adianta, né? Guarda o nariz porque a gente está falando em proteção individual. Né? Um pouco de economia colaborativa também, né? Que é muito comum nas comunidades. Né? Infelizmente, a gente só tem 2 minutinhos, eu vou precisar encerrar a live. Eu acho que a gente não conseguiu cobrir todas as perguntas, porque é um tema muito, muito relevante, mas a gente pode responder depois. Todo mundo que não foi respondido pode continuar enviando para a gente vai mandar as perguntas depois. Eu não sou médica, mas a doutora Margarete é uma excelente médica. Muito obrigada pela sua presença aqui, muito esclarecedora a live. Muito importante ter esse tipo de contribuição para todo mundo, né? Então, é isso. Eu gostaria que a senhora deixasse uma última mensagem para o pessoal bem rapidamente, porque acho que temos mais 1 minuto, 2 minutos, o Instagram vai cortar a gente. E é isso. Eu quero dizer que nós só vamos passar pela pandemia juntos. Né? Cada um precisa cuidar de si e cuidar do outro. Responsabilidade individual e coletiva. E é só esse esforço que vai nos permitir passar por isso e trilhar um outro amanhã. Tá? Acho que essa é a questão central. Muito legal, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Doutora Margarete, foi um prazer inenarrável estar aqui com a senhora. Desculpa pelo nervosismo também, mas muito obrigada. Obrigada a todo mundo, gente. Foi um prazer. Obrigada.